Paz do Senhor, igreja, amém? Glória a Deus. Deus é incrível. O Senhor, Ele ministrou essa palavra ao meu coração e ela fazia uns dias que estava assim queimando dentro de mim. Eu falei, Senhor, no dia que for para ministrar mesmo, o Senhor vai decidir qual vai ser o dia. Então, o Senhor escolheu hoje o dia para que essa palavra eu trouxesse para a igreja. Lucas 3:17. E aí eu vou jogar aqui uma pergunta para os irmãos. Você é trigo ou você é palha? Ai, eu estou vendo um rostinho aqui que eu nunca mais tinha visto. Amém. Deus te abençoe. Lucas 3:17. Você é trigo ou é palha? Aquele ditado que diz assim, esse aí, fogo de palha. Aquelas pessoas assim que vão na maior empolgação com tudo, mas não vão até o final. Então, nós somos trigo ou somos palha? E diz assim, eu vou ler numa outra versão. Ele traz a pá em sua mão para limpar a sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Amém? Interessante aqui que nesse momento, João ele estava conversando com um povo que o procurava. Aqui João Batista, ele estava falando de arrependimento, de mudança de vida. E havia um costume das pessoas que bastava se jogar nas águas correntes, que todo o pecado era lavado e lançado fora. Então, havia um ritual. E as pessoas acreditavam que para fugir da condenação eterna, bastava fazer rituais religiosos. Ir para os templos, fazer tudo aquilo que a tradição mandava, e quando havia pecado, bastava ser batizado, e vida que segue, e um círculo vicioso, e peca, e peca, e peca, e não havia mudança de vida. E as pessoas estavam perguntando para ele, como é que nós vamos herdar a vida eterna? E João começa a contar, aquele que mentia não minta mais, quem ficava recebendo suborno não receba mais. Se você cobrava alguma coisa além do que era realmente necessário, pare de fazer isso. E ele começou a dar essas orientações. E aí começaram a ficar questionando, será que esse daí é o Messias? Porque já se sabia que viria um Messias. E começaram a indagar, será que é ele o Messias? E aí João, vendo toda aquela situação, ele disse assim que o Messias viria e que ele não era nem digno de desatar suas sandálias. E João, ele fala ao povo, eu estou batizando vocês com água, porém ele vai fazer a transformação na vida de vocês. E ele estava falando de Jesus. E quando ele fala isso aqui, ele diz que Jesus traz a pá na sua mão para limpar a sua eira e juntar o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E aí vamos pensar aqui sobre os elementos que apareceram nesse versículo. A eira. A eira, ela é um lugar que os grãos, todo tipo de cereais que eles colhiam era colocado nesse lugar. Poderia ser uma laje, que era uma parte superior da casa, ou então um terreno num local mais alto. E aquele terreno ele era preparado, podia ser acimentado, ou então no local, esse local ele era de mais ou menos 20 metros de diâmetro, e ali aqueles feixes de trigo era colocado em cima. Agora imagina o processo que o trigo passa. Fique imaginando se tu fosse aquele trigo. E aí o trigo era colocado naquele espaço e em cima do trigo, para que houvesse a separação da palha e do trigo, era colocada uma espécie de prancha de madeira. Aquela prancha de madeira tinha uns pregos que eles ficavam enfileirados
E aquela prancha, ela era colocada nos lombos de um boi ou de uma mula. E ele tinha que fazer aquele serviço no sentido giratório. Só que para aquela prancha realmente debulhar o trigo, tinha que colocar pedras em cima dela, ou então uma pessoa ficava em pé ou sentada. E aí o boi, ele ficava fazendo aquele movimento com aquela prancha cheia de pregos para poder retirar a casca do trigo. Porque o trigo, ele nascia, o grãozinho, dentro de uma palha. E para o trigo ter a serventia dele, a função dele, tinha que ser arrancada aquela palha. E aí nós vemos a eira. A debulha do trigo acontecia dessa forma. A separação da palha. Depois que o trigo era debulhado, tinha que fazer a separação da palha e do trigo. E aí eles pegavam uma pá bem grande de madeira, ou então imagina aqui um tridente, tipo um tritão. Ou então aquele ciscador bem grande. E aí eles botavam e juntava tudo, pegava tudo, só que eles jogavam para cima, os agricultores lançavam aquilo ali tudo, e eles lançavam no sentido do vento. E quando o vento dava, jogava fora a palha para um lado e o trigo caía no chão. Só que não era só isso, eles pegavam aquele trigo que estava no chão e depois peneirava, que era para pegar realmente o trigo limpo. E aí depois eles juntavam aquele trigo sem nenhum tipo de impureza e levava para o celeiro. Pense no processo que o trigo passava. E o trigo, ele crescia dentro da palha, como eu já falei, e ele era utilizado para alimento. Era um alimento necessário, principal, era a fonte de alimento de toda aquela população. E o interessante é que o trigo amassado, ele virava pão. E aí, trazendo uma lembrança da história do joio e do trigo, o interessante é que o trigo, quando ele está maduro, ele fica inclinado, porque ele tem muito fruto. Porém, o joio, por não ter fruto, ele fica em pé. E aí, o que se dizia era que na hora de fazer aquela colheita do trigo, não podia tirar no comecinho, porque ninguém sabia o que era trigo e joio, porque na hora que eles estavam crescendo era tudo parecido. Então tinha que esperar o dia da colheita, quando o trigo estava maduro. Aí dava para perceber o que era trigo e o que era joio. E mais uma curiosidade que eu achei bem bacana assim de se saber é que assim como o trigo amassado virava pão, se amassasse o joio, ele virava outra coisa. O joio amassado virava veneno. E se alguém consumisse aquele joio, ficava intoxicado. E olha só que bacana assim que acontecia. Se porventura acidentalmente o trigo fosse junto moído lá com o joio e alguém comesse e se intoxicasse, eles usavam açúcar como antídoto para aquela intoxicação. E aí eu lendo sobre isso, eu lembrei de uma palavra que está lá em Provérbios 16, 24, que fala que as palavras, elas são como mel, elas são palavras suaves, palavras doces, e elas são como mel que traz saúde para a alma, saúde para os ossos. Então, trazendo essas questões aqui, nós somos trigo ou nós somos palha? Quem é trigo, quando é amassado, vira pão. E aí o incrível é que quando nós que somos servos do Senhor e conhecemos a verdade, passamos pela tribulação dessa terra, nós sabemos a quem recorrer, nós sabemos a quem buscar. E quando a vida e as tribulações nos amassam e nos faz passar por processos doloridos, nós sabemos que Jesus Cristo é a nossa salvação. E é Ele que traz alívio e consolo para nossas almas. E nós podemos levar esse pão para outras pessoas. Porque Jesus, Ele é o pão da vida. Então, quando o trigo é amassado, que transforma o pão, assim é todo aquele que é trigo, que está no Senhor.
O trigo, quando ele dá muito fruto, ele fica inclinado. E todo aquele que dá fruto do Espírito, ele está inclinado para ouvir a palavra de Deus. Ele está inclinado para receber a orientação do Senhor. Então, eu pergunto mais uma vez, nós somos trigo ou nós somos palha? Aleluia. Um outro elemento que é falado aqui nesse versículo é o fogo que não se apaga. E aí eu acho interessante porque sempre que Jesus ou os profetas, ou aqui no caso João, falava algo do reino para as pessoas, era utilizado figuras de linguagem, trazendo situações do dia a dia para que as pessoas pudessem entender o que estava sendo dito. E aí, quando João está falando que quando não há um arrependimento, quando não há reconhecimento de pecados, quando não há mudança de vida, aquilo são comportamentos de uma pessoa do estilo palha. E aí ele está dizendo que vai ser lançado, essa palha vai ser lançada no fogo que não se apaga. E a gente entende que toda a Bíblia, ela coloca e deixa bem claro que existe céu e existe inferno. E aí, acredita-se que esse fogo que não se apaga, João estava querendo trazer um entendimento ao povo de um lugar chamado Vale de Rinom. Esse Vale de Rinom, há muito tempo atrás, ele era utilizado como um lugar de ritual de sacrifício. E lá as pessoas que tinham seus deuses, que não era o Deus de Israel, eram deuses estranhos, eles faziam rituais com sacrifícios humanos no Vale de Rinom. E esse vale, ele foi considerado um lugar abominável para Deus. E com o passar do tempo, aquele lugar passou a ser um aterro sanitário. Então, tudo que era de lixo, restos mortais, animais, inclusive criminosos que morriam, eram lançados no Vale de Rinom. E lá as coisas eram queimadas. Tinha um fogo que queimava tudo que jogava lá dentro. E o fogo, ele não se apagava. Por quê? Porque tudo aquilo que fazia o fogo continuar aceso era jogado lá dentro. Então o fogo nunca se apagava. E aí a gente fica imaginando a seguinte situação: qual é na nossa vida essas questões, esse lixo que muitas vezes está nos impedindo de ser trigo? O que é que nós precisamos lançar fora para ser queimado, para que nós possamos ter uma vida totalmente voltada para o Senhor? E aí João, ele traz essa referência, explicando para as pessoas entenderem o que acontece com a palha, com aquele que não dá fruto, com aquele que não tem a sustentação no Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. A palha, ela impedia a manifestação do fruto. Jesus diz lá em João 15, 1 ao 12, que quem permanecer em Cristo vai dar muito fruto. E permanecer no Senhor é um estilo de vida. Quem é trigo tem um estilo de vida permanentemente nos pés do Senhor. Alguém que pode dar fruto e não está em Cristo. E aí eu lendo a respeito de Mateus 7, 21, 23, eu vi uma situação aqui que pode acontecer de alguém gerar frutos bons em outras pessoas, mas essa pessoa que gerou fruto, ela não está em Cristo. Essa pessoa também é palha. E aí olha o que a palavra de Deus diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, estará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Quem é trigo faz a vontade do Pai que está nos céus. Muitos dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos maravilhas. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.
Quem pratica iniquidade é palha. Glória a Deus. E aí a gente pode fazer assim um paralelo de uma pessoa trigo e de uma pessoa palha. O trigo, ele permanece no Senhor Jesus. O seu estilo de vida é uma maneira intensa de pensar e agir, de orar, de ler a palavra, de estar na presença do Senhor. E tudo isso é balizado na palavra de Deus. O estilo de vida de quem é trigo, ele muda. Porque se outrora ela era palha, quando tem um encontro com o Senhor Jesus, a sua mudança de vida o faz tornar-se trigo. Romanos 12:2 diz assim: nossa mente precisa ser renovada pela palavra de Deus e transformada. Então lá fala que nós não devemos nos conformar com esse mundo. Quem se conforma com esse mundo é palha, mas quem renova o mundo e transforma é trigo. O Espírito Santo de Deus, ele precisa sempre ser a influência de todos aqueles que são trigo. E quem é trigo sempre está inclinado a ouvir a vontade do Senhor. A palha, ela não tem raiz, ela não tem estabilidade e é facilmente levada pelo vento. Uma pessoa palha, é palha, viu? Não é paia não, mas é paia também, né? Uma pessoa que tem uma vida sem Jesus é mó paia. Mas uma pessoa que é palha, ela mantém a sua maneira de agir buscando coisas que satisfaz momentaneamente. É dirigido pelo que vê, é uma pessoa impulsiva e está sempre de acordo com a vontade da carne. Provérbios 6, do 16 ao 19, vai nos mostrar um pouco, uma parte de características de pessoas que são do tipo palha. Deus não se agrada de olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que matam o inocente, coração que trama maldade, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa e aquele que semeia desentendimento entre os irmãos. Quem pratica tudo isso é uma pessoa palha. E nós precisamos fazer constantemente uma revisão da nossa vida. Como estão as minhas atitudes? Será que existe algo que eu tenho feito que não tem agradado ao Senhor e por isso está me impedindo de gerar frutos para a vida eterna? Porque a palha, ela impedia que o fruto do trigo saísse. O que precisa ser arrancado de mim para que eu possa gerar frutos para o reino, para que eu possa ser trigo na vida das pessoas? 1 Coríntios 6, do 9 ao 10, tem uma lista de pessoas que são palha e que não vão herdar o reino de Deus. Gálatas 5, do 19 ao 21, diz assim: quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acesso de raiva, ambição egoísta, dissensão, divisão, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. A Bíblia, ela é cheia de uma lista enorme de pessoas que não vão herdar o reino de Deus, porque são palha. E essas pessoas que têm uma vida totalmente desregrada e fora do caminho do Senhor, vão para o lugar onde no final do versículo, João diz: para o fogo que não se apaga. Mas aquele que permanecer até o fim, aquele que permanecer no Senhor, vai herdar o reino de Deus. Verá novos céus e nova terra. Vai ver o Senhor Jesus. Porque o Rei está voltando. E nós somos uma igreja que estamos todos os dias esperando a volta do Senhor Jesus. Jesus, ele fez um sacrifício tremendo por mim e por você. Hoje é culto de Santa Ceia e nós iremos celebrar a ressurreição de Jesus Cristo. Eu sou palha ou eu sou trigo?
E aí nós precisamos pensar a respeito disso. João 3,3 diz: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nós precisamos ser novas criaturas, nascer de novo, para podermos ver o reino de Deus. Somos pecadores e precisamos da graça do Senhor. Reconhecer o pecado e se arrepender. Rituais religiosos não traz salvação. Rituais religiosos não levam ninguém para ver a graça e a salvação do Senhor Jesus. A porta é estreita e o processo é dolorido, mas nós temos o Senhor que está conosco em todo o processo. O processo que o trigo passou foi algo dolorido. E nós também passamos um processo na nossa vida. São frustrações, são perdas, são tristezas, são renúncias que precisamos fazer. Mas em todos os processos da nossa vida, quando nós temos um alvo, um propósito, nós precisamos fazer muitas coisas. Quem quer fazer um concurso, quem quer trabalhar, estudar, tudo na vida, a gente precisa passar por um processo. E nesse processo tem as renúncias. Quem quer constituir família, casar, ter filhos, uma nova vida, tudo isso requer processo. E a nossa vida, mudança de vida, arrependimento também tem processo. Porque para herdar o reino de Deus, nós precisamos nascer de novo. Gálatas 2:20 diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Como nós somos privilegiados por termos um Deus tão incrível, que teve um amor tão grande assim, de entregar aquilo que havia de mais precioso, que foi Jesus. E Jesus, ele aceitou como um cordeiro e foi à cruz para nos resgatar da perdição e nos dar a salvação. Aleluias. Glória a Deus. Eu sou trigo ou eu sou palha? Tem uma frase que diz assim: só quem suporta o processo vive o propósito. Nós estamos caminhando rumo à Nova Jerusalém e Jesus já está às portas. Então, qual tem sido o meu processo? Será que eu vou suportar esse processo? A Bíblia diz que quem for fiel até o fim receberá a coroa. Nós vamos receber essa coroa, amém? Glória a Deus. Salmo 1. O Salmo 1, ele faz uma distinção entre trigo e palha de uma forma muito incrível. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo o que faz. Quem é trigo prospera em tudo o que faz. O mesmo não acontece com os perversos, com a palha. São como palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, aqueles que foram justificados pelo sangue do Cordeiro. Pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Amém, igreja? Que nós possamos meditar nessa palavra que João disse àquele povo. O povo estava querendo saber intensamente, desesperadamente, como herdar a vida eterna. O que os faria ter a salvação. E hoje em dia é muito difícil nós termos essa preocupação no meio das pessoas.
O que acontece é que muitas igrejas, elas estão se conformando e se ajustando ao mundo. Nós estamos vendo uma igreja que está usando as suas redes sociais para tudo, menos para pregar a palavra de Deus. Nós somos igreja e temos tantos recursos e tantos meios para levar a palavra aos perdidos. E aqui João está falando que Jesus, ele está com a pá. E ele vai juntar tudo na sua eira para limpar e levar para o celeiro, que é o céu, as mansões celestiais. Amém, igreja?